Olá, gente, tudo bem? Então, estamos passando por um momento bem delicado atualmente no país. Não só a gente, mas outras pessoas também estão em situação semelhante, uma vez que a gente está falando de uma pandemia mundial. Então, a gente compreende que outros países também estão tendo prejuízos e a gente compreende que outros países também estão se sentindo na pele todos esses danos que o coronavírus tem nos causado, né? No mais, a gente segue nossa disciplina de forma online. E embora a gente já tenha um certo conhecimento de manusear a plataforma, por a gente pagar disciplinas EAD, a gente sabe que é uma rotina diferente. De certo modo, é sair da zona de conforto, uma vez que a gente pagava disciplinas aleatórias, uma, duas, e agora a gente se vê pagando algumas ou todas. Então, a gente está realizando nossas atividades por meio do Google e por meio de todas as plataformas que os professores nos disponibilizaram. Então, vamos lá. A gente ficou com o tema transtorno de ansiedade e se a gente perceber esse ponto que eu elenquei, ele tem totalmente conexão com esse assunto, uma vez que a pandemia tem causado sintomas de ansiedade em diversas pessoas. Eu acredito que até alguém irá se identificar do grupo, porque infelizmente é um número bem significativo de pessoas que não estão conseguindo lidar muito com essa mudança de rotina. Então é importante que a gente pense sobre isso também. O nosso grupo ele é composto por Andressa, Joyce, Jéssica, Cassandra, que sou eu, Monara, Juan e Sávia. Alguns autores eles têm definido o que é ansiedade. E aí, para a gente compreender melhor o que é o transtorno, a gente precisa ter uma base do que vem a ser a ansiedade, porque muitas das vezes a gente não sabe muito bem, a gente confunde o que é. A gente focou na definição que o livro nos traz. Acredito que vocês até concordam comigo que a linguagem desse livro que a gente já vinha trabalhando em aulas passadas é bem acessível. Então, segundo o autor, a ansiedade é uma resposta global e orientada ao futuro, e ele envolve componentes cognitivos e emocionais, na qual o indivíduo ele fica excessivamente apreensivo, tenso e inquieto. E aí, enquanto o transtorno de ansiedade ele é caracterizado pelo medo e ansiedade excessiva e distúrbios relacionados no comportamento. É importante que a gente pense sobre os pontos que eu já vinha falando no começo, sobre a gente estar numa quarentena, sobre a gente estar no isolamento social. Então, a gente sabe que esse momento ele tem piorado situações de pessoas que sofrem com ansiedade. E é um momento, de fato, da gente estar refletindo, da gente estar buscando uma melhora da nossa saúde mental. Até pessoas que têm acompanhamento psicológico estão tendo dificuldade justamente por esse acompanhamento estar sendo executado de forma online. Então, a gente tem que expandir o nosso olhar acerca de todos esses pontos. E de todos os tipos de transtornos psicológicos, o transtorno de ansiedade é o mais prevalente depois de transtornos causados por substância. E aí eu coloquei esse casalzinho porque geralmente a gente acha que a ansiedade é muito limitada. E é limitada somente a vou conhecer alguém, vou conhecer meu namorado e eu estou muito ansiosa. E a gente sabe que ela vai mais além. A gente também tem o transtorno de ansiedade de separação. E aí quando a gente fala em separação, automaticamente na nossa mente talvez venha um cortar de laços. E aí esse é um transtorno que ele ocorre na infância e ele é caracterizado por ansiedade excessiva e inadequada, durando pelo menos 4 semanas com relação a se afastar de casa ou então das pessoas que cuidam de crianças, né, de bebês. E muitos bebês eles passam por essa fase no seu desenvolvimento e eles ficam bastante ansiosos e agitados quando eles são afastados das pessoas que estão ali, né, cuidando, que de certa forma é um laço que é criado. E os seus sintomas é basicamente sofrimento, é gerado um sofrimento emocional que envolve situações na qual as pessoas são separadas. As crianças são separadas dos seus cuidadores, então é basicamente isso. Mesmo que esse momento ele se dê de forma momentânea mesmo, mas aí a criança ela não compreende que depois ela vai voltar
para os seus cuidadores. Também temos o mutismo seletivo, que também é mais um transtorno psicológico, e ele é caracterizado pela recusa à fala. Geralmente o sujeito ele não se sente confortável de estar executando a fala em diversas situações. Geralmente ocorre com crianças em idade escolar, mas é importante a gente colocar também que crianças com esse transtorno, ela consegue frequentar a escola ainda. É possível que o aluno ele conviva com esse problema, tá? E é interessante também a gente estar falando que geralmente atinge pessoas que são mais tímidas, que são mais quietinhas. Então é isso. Dizer que a fobia específica é um medo de uma determinada situação ou de um objeto. Como, por exemplo, uma pessoa pode ter medo de aranhas, de cobras, de altura, enfim, de diversas coisas. E nisso, essas pessoas que possuem esse medo, essas fobias, elas fazem de tudo para evitar aquela situação. Se por acaso a fobia social ela interferir na vida da pessoa, da família e de tudo mais, existe também diversas formas de tratamento, e eu vou citar uma por uma. O tratamento de fobias específicas com base na perspectiva biológica, ela se focaliza no sistema, e os médicos, eles prescrevem medicamentos para auxiliar a melhora dessa fobia, quando interfere na vida do paciente e na família. Cognitiva comportamental, as pessoas têm um sistema de alarme e percebem quando a situação é perigosa. A desimpilação sistemática é um método comportamental que trata a fobia específica. Também leva-se 3 técnicas: imersão, imersão ao vivo e imersão imaginária. É uma técnica no qual o cliente é mergulhado em uma situação que seja temida por ele. A imersão ao vivo é uma técnica onde o cliente ele é exposto de uma maneira geral. E a imersão imaginária é uma técnica onde o cliente ele é feito de uma maneira imaginária. No método de exposição gradual, ele diminui com o passar do tempo. O tratamento cognitivo comportamental faz com que o cliente tenha formas mais adaptativas e em lugares não ameaçadores. A estrutura cognitiva ajuda o cliente a ver as coisas de maneira mais irracional. A interrupção de pensamento é quando o indivíduo ele interrompe seu pensamento, que é causado pela ansiedade. O reforço positivo é implícito em teorias comportamentais. Eu vou falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade social. Uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ela tem uma certa dificuldade de interagir com as pessoas e de se socializar em si, porque ela sempre acha que ela vai estar incomodando, ou que ela vai ser humilhada, ou que as pessoas vão falar mal dela. E assim ela acaba tendo uma certa dificuldade de se socializar. O transtorno de ansiedade social, ele pode ser biológico. E se for biológico, no decorrer da vida, se a pessoa, na sua vida social, acabar tendo experiências ou vendo pessoas tendo experiências de humilhação, de rejeição, ou em alguma apresentação ser mal interpretado ou mal falado, isso vai prejudicar ainda mais essa pessoa, porque ela vai guardar aquilo para si, vai pegar aquilo e vai transformar nesse transtorno. Uma pessoa que tem esse transtorno, ela pode ter uma certa dificuldade também na questão da carreira, na questão de estudos, porque ela vai ter uma dificuldade de apresentação, em questão de apresentações ou de entrevista de emprego ou qualquer outro tipo de coisa, porque ela sempre vai achar que ela está incomodando, ou que ela fez uma apresentação muito ruim, que as pessoas vão falar mal dela, que vão dizer que não foi bom, enfim, que ela vai ser humilhada. E isso faz com que ela se reprima de fazer o que ela tem vontade, ou de expor todas as habilidades e em tudo que ela é boa. Na questão também
social entre amigos, também ela traz uma dificuldade, porque quando ela chega, por exemplo, num grupo de amigos que está debatendo sobre determinado assunto, ela pode até ter vontade de chegar, de debater sobre aquele assunto, mas o transtorno vai privar ela de fazer isso, porque ela sempre vai achar que quando ela sair dali, as pessoas vão falar que ela estava incomodando, que ela fala muita besteira, que ela é chata, ou algo relacionado. E isso faz com que ela se prive de socializar com outras pessoas. Isso também pode acontecer. Na questão de tratamento, a gente tem a terapia cognitiva comportamental. Ela é extremamente útil, só que às vezes também pode não dar certo, mas tem outras terapias, tem outros métodos que a pessoa pode procurar, como yoga, meditação, também as terapias sozinho ou em grupo, isso também pode ajudar. Então é mais ou menos isso, a pessoa com um transtorno de ansiedade social, ela sempre sente que está incomodando e tem muito medo de ser rejeitado ou humilhado. Transtorno de pânico. O que pode definir um transtorno de pânico são alguns sintomas. E quais são esses sintomas que podem levar a definir uma pessoa que tem um transtorno de pânico? Seria a aflição respiratória, que vai ser a falta de ar, a hiperventilação e a sensação de sufocação. Ela vai se sentir muito sufocada. Os distúrbios autônomos, que é a sudorese, a dor no estômago, agitação ou tremor e palpitações cardíacas. A pessoa vai estar lá com o coração acelerado, achando que vai pular para fora. Anormalidades sensoriais, tontura, entorpecimento e formigamento. Se a pessoa ela tiver esses sintomas ou algum desses sintomas, a junção deles, pode ser definido como um transtorno de pânico. A pessoa ela vai achar que está ficando louca, enfim, ter um extremo medo de morrer e evitar. E o que vai definir assim, o que realmente vai definir o transtorno de pânico é uma situação que vai diferenciar ela de outros transtornos, que é tipo, a pessoa ela vai querer evitar passar por um momento que levou ela a ter esses sintomas em algum momento da vida dela. Por exemplo, eu passei por uma situação muito difícil, um medo extremo que acabou acarretando esses sintomas do transtorno de pânico. E aí eu fiquei com muito medo de passar por essa situação de novo, de sentir esses sintomas de novo. E aí eu comecei a evitar passar por aquele momento de novo, revivenciar um momento parecido com aquele, para que eu não tivesse toda aquela sensação ruim que eu tive no passado, de novo. E isso, se a pessoa tiver um transtorno desse, umas sensações dessa, mais de uma vez no mês, também pode ser definida como um transtorno de pânico. E a pessoa evitar passar por essas situações, evitar momentos que podem causar um transtorno, ou podem fazer com que ele passe por aquilo de novo, é algo que vai definir o transtorno de pânico. Agorafobia. Na agorafobia, o cliente ele vai evitar bastante ambientes fechados, como elevador ou quartos muito pequenos entre 4 paredes, carros. Ele vai sempre evitar esses lugares. Também ambientes abertos, como estacionamento. Por que ele vai evitar isso? Não é pelo local em si, mas sim porque ele tem um extremo medo de entrar em pânico nesses locais e não ter como sair dessa situação. E aí, tendo esse medo, ele vai evitar ir para esses locais. Ele vai preferir ir com alguém do seu lado, um acompanhante, que possa estar ali para dar um suporte. Porque ele tem medo de entrar em pânico nesses lugares e não ter uma saída, não ter o que fazer. E aí não ter uma ajuda, não ter nada. Por isso eles preferem ir acompanhados.
O tipo de tratamento para essas situações de pânico e agorafobia é porque, assim, uma pessoa quando ela tem um transtorno de pânico, ela não é porque vai acontecer esses sintomas novamente. É como se ela tivesse medo disso acontecer de novo. Não é porque ela vai passar por uma situação de novo e ela vai ter esses sintomas de novo. Na verdade, ela vai entrar nesse transtorno novamente, vai entrar em crise, porque ela vai estar com medo de sentir aquilo de novo. E aquele medo leva ela a entrar em uma crise de pânico de novo. E aí, qual a maneira de tratamento para isso? É uma técnica de relaxamento. A pessoa ela vai aprender a relaxar completamente o seu corpo durante essa crise. Então, quando ela entrar numa crise extrema, ela vai saber relaxar, ter o domínio do relaxamento completo do seu corpo, para que ela não possa entrar naquela crise, naquele sofrimento, sufocamento de novo. Olá, meu nome é Andressa e agora eu vou falar um pouquinho sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, as pessoas com esse transtorno, elas se sentem a maior parte do tempo ansiosas, ainda que elas não consigam necessariamente dizer o porquê, né? Mas além de elas estarem o tempo todo ansiosas, elas ficam sempre esperando que o pior pode acontecer com elas. E seus sintomas, ele abrange uma variedade de sensações, de coisas físicas e psicológicas, incluindo inquietação geral, tensão muscular, distúrbio do sono, sensação de ficar sempre cansado, irritabilidade e problema para se concentrar. Essas pessoas, elas tornam-se facilmente angustiadas e preocupadas com as menores coisas que podem acontecer ou que acontecem. Elas vão estar sempre preocupadas, esperando que o pior vai acontecer com elas. E essas pessoas, elas não conseguem identificar o motivo dessa sua ansiedade. E é muito difícil controlar sua preocupação. Elas não conseguem identificar, né? E as pessoas que são propensas a desenvolver esse transtorno, elas herdam um estilo de personalidade neurótica subjacente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Eu vou falar sobre o tratamento da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. E esse tratamento da TCC baseia-se na suposição de que distorções cognitivas, elas contribuem para a ansiedade generalizada. Nesse tipo de terapia, os clientes aprendem a conhecer seus pensamentos ansiosos e a buscar alternativas mais racionais que possam estar ajudando, que possam tipo como se fossem testes até chegar numa coisa final. E os profissionais que usam essa abordagem, eles tentam romper esse ciclo de pensamento e preocupação negativa. E quando esse ciclo ele é rompido, o indivíduo ele pode desenvolver um sentido de controle sobre o seu comportamento e tornar-se mais proficiente em lidar com os pensamentos ansiosos e reduzi-los. A longo prazo, os clientes podem se beneficiar mais com a psicoterapia do que com o uso de remédios. O transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, como a gente conhece, ele é um transtorno de ansiedade que tem uma base neurobiológica, ou seja, ele é causado por algumas alterações no cérebro. Devido a essas alterações, as pessoas que têm o TOC, elas costumam ter pensamentos e comportamentos indesejáveis. Elas costumam ter pensamentos que não fazem sentido e que trazem um desconforto enorme. O TOC, ele é caracterizado por compulsões e obsessões. Essas obsessões são formadas por pensamentos mágicos. São pensamentos, imagens, frases, palavras que se repetem ao longo do dia
e causam mudanças na rotina do portador do transtorno. Esse pensamento mágico, normalmente, ele é acompanhado por uma coisa que, se o paciente não fizer determinada ação, algo muito ruim vai acontecer com ele. Ele acredita que ele consegue evitar uma tragédia se realizar determinado ritual. Esses rituais são uma forma de amenizar esses pensamentos que trazem certo sofrimento para o paciente. Os rituais, eles são uma forma de compulsão. As compulsões são justamente esses comportamentos repetitivos, são esses comportamentos repetitivos que se dão por impulsos incontroláveis. As pessoas não conseguem controlar esses impulsos. Então, eles fazem isso como uma forma de reduzir esses pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem obsessão por limpeza, ela lava a mão compulsivamente porque para ela o medo enorme de se contaminar por alguma coisa, de tudo estar sujo, vai ser reduzido pela compulsão de lavar as mãos. Normalmente, esses pensamentos sem sentido sempre são acompanhados de uma tragédia. Por exemplo, uma pessoa que tem a obsessão por checagem. Ela sempre acha que, se não conferir que a porta dela está trancada mais de 50 vezes, alguém vai entrar na casa dela. Esse é um dos exemplos mais comuns do TOC, juntamente como as compulsões por, como eu falei, a compulsão por checagem, compulsão por lavar a mão e compulsão por comportamentos relacionados à acumulação de objetos. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é crônico, mas existe tratamento para ele. Normalmente, os primeiros sintomas surgem na infância e podem ser amenizados com a terapia. No material que a professora disponibilizou para a gente, um tratamento que a gente pode observar, eu acredito que a maioria da turma tenha assistido o filme Toque Toque, é uma espécie de tratamento que o terapeuta utilizou como uma forma de cortar esse pensamento que causa sofrimento. Ele interrompe esse pensamento e isso ajuda o paciente a perceber o seu comportamento impulsivo. Por exemplo, na cena final, vou dar um spoiler do filme, na cena final, quando ele mostra para todos um momento que eles conseguiram controlar esses impulsos e controlar o toque, coisa que nunca tinha acontecido antes. É uma forma de tratamento. Expor os pacientes, por exemplo, como uma das personagens tinha compulsão por limpeza, expor ela a situações de ter que tocar em algo que para ela era considerado sujo, é uma forma de cortar esse pensamento obsessivo e ajudar ela expor ela a essas situações ajuda a controlar esses pensamentos.